Fala pessoal, tudo certo por aí? Me diz uma coisa, quais são as causas do transtorno do espectro autista? Nós sabemos que é um transtorno multifatorial, enfim, que a causa é bastante complexa, né? As causas são complexas. Mas vamos estudar aqui pelo menos 5 coisinhas que podem te ajudar a entender um pouco melhor quais são as causas do autismo. Fica aqui no vídeo aqui comigo. Primeira coisa, fatores genéticos. Nós sabemos que existe uma complexidade nos genes, de todas as pessoas, mas pensando no autismo, existem genes que são já catalogados, que foram catalogados, que estão vinculados ao transtorno do espectro autista, assim como a interação entre os genes que podem possibilitar ou aumentar o risco dessa pessoa nascer com autismo. Então, o fator genético é um fator predominante dentro do transtorno de espectro autista. Nós sabemos que cerca de 80% das pessoas com autismo é de uma causa de hereditariedade, né, a transmissão genética direta. Cerca de 16, 17% das pessoas com autismo é uma causa de hereditabilidade, que é uma questão de mutação genética, de um tipo de mutação chamada mutação do tipo de novo, né, é bem complexo esse assunto, mas que causa uma mutação ali durante a gestação, durante a construção daquele organismo, e que existem variáveis ambientais, que entramos então no nosso segundo ponto, as questões ambientais. É importante que você saiba sempre e nunca esqueça que essas questões ambientais, elas são intrauterinas, mas existem muitos estudos que estão apontando para interações com questões químicas, né, questões de medicações, uso de alimentos, produtos químicos mesmo que são ingeridos durante o período da gestação, que podem favorecer esta construção de um organismo, né, de uma pessoa autista. Então, nós temos aqui pelo menos 2 coisas já. Primeiro, as questões genéticas de hereditariedade e de hereditabilidade e os fatores ambientais que podem influenciar na gestação dessa pessoa. Complicações durante a gestação, durante o parto, enfim. Sabemos que uma criança que nasce prematura, ela é grupo de risco para transtorno de espectro autismo. Sabemos que complicações durante a gestação podem favorecer essa mudança genética, né, essa construção de um cérebro autista. As questões vinculadas à gestação, ao parto, à prematuridade, tudo isso deve ser considerado como fatores de risco para o transtorno de espectro autista. 4. Idade dos genitores, principalmente idade paterna. Estudos têm revelado que quanto mais velho é o homem, menor é a qualidade do esperma dele e que isso favorece ou cria condições para que esse organismo que autista seja criado. Ou seja, para que se tenha maiores probabilidades ou riscos maiores dessa pessoa nascer autista. Então, a idade paterna, principalmente a idade do homem, tem sido um dos principais fatores para o transtorno do espectro autista. Não quer dizer que a mulher está excluída dessa história. A gente sabe que quanto mais velha é a mulher, maior o processo de ovocitose, né, de envelhecimento dos óvulos acontece, assim como do homem, diminuição da qualidade do esperma, e que com isso diferentes síndromes podem aparecer e no meio aí pode estar o transtorno do espectro autista. Então vamos entender como a gente faz esse planejamento familiar de um modo mais acurado, de um modo mais assertivo, para que a gente consiga não eliminar as possibilidades de nascer uma pessoa com autismo, mas que a gente possa entender como essas pessoas estão nascendo e como a gente pode planejar de uma melhor forma todo este nascimento e essa vivência que virá na família. 5. Questões neurobiológicas, né? O transtorno de espectro de autismo é um transtorno de causas neurobiológicas e genéticas. Então a gente tem que entender que existe na configuração do cérebro toda uma aparelhagem, uma circuitaria que está ali, que ela está sendo formada. Existem processos de poda neuronal que acontecem em algumas etapas da vida, e ali por volta dos 2 aninhos, 3 aninhos, tem uma que é bastante importante para o nosso estudo aqui sobre transtorno do espectro autista, e que tudo isso tem que ser levado em consideração.
Então, a parte genética, fatores ambientais, a idade materna, a idade paterna, questões vinculadas ao parto, à gestação e também considerar essa construção dessa estrutura neurobiológica, dessa estrutura, dessa circuitaria e o acompanhamento dessa circuitaria ao longo do desenvolvimento da pessoa. O cérebro, ele não é pronto, ele não vem pronto, ele é construído. Todos os caminhos neurais, eles são construídos. Nós temos neurônios que, por uma questão genética, eles funcionam de um modo autístico. Entretanto, é a relação entre todos eles que vai fazer com que o comportamento se manifeste em termos de sintomas e sinais autísticos. Então, assim, a gente tem que entender também, em questão diagnóstica, que o autismo, o transtorno do espectro autista, é um diagnóstico relacional. Tem essa parte genética, tem essa parte neurobiológica, tem essas possíveis causas, mas que o diagnóstico ele vai ser feito em relação ao ambiente. Então, como ele se comporta o ambiente, quais são os prejuízos que traz os excessos comportamentais e os prejuízos dessa pessoa. São apenas 5 coisinhas que a gente tem estudado como causas do autismo. Não é determinante, não é simples, é extremamente complexo, mas vamos continuar estudando e saber o que caminho, né, ou pelo menos que reflexão que a gente pode ter diante dessas possíveis causas do transtorno do espectro autista. Beleza? Tchau, tchau.